Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos aqui com o nosso vídeo semanal, um pouco atrasado, era para ter sido posto ontem, mas eu espero que ainda em tempo para tratarmos de um assunto muito sério e importante, que é sobre o cristão e a política. Como votar agora que as eleições estão chegando já aí, nesse próximo domingo. Mas, antes de eu entrar no assunto de hoje, que é um assunto espinhoso e polêmico, eu espero que você seja inscrito no canal e, se não for, se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você vai saber sempre que eu postar alguma coisa nova aqui. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário aqui para o engajamento do canal, tá bem? Irmãos, vamos começar com a problemática. Eu até relutei um pouco se faria esse vídeo sobre política ou não, e já estou consciente de que qualquer coisa que eu falar aqui vai vir ataque de um lado ou de outro. Se eu falar azul, gente da ala amarela vai reclamar e vai protestar e vai cancelar e vai debochar e vai criticar. Se eu falar amarelo, o azul também vai. Se eu falar das duas cores, vai vir outros falando que eu deveria me posicionar numa cor ou de outra. Ou seja, vai ser difícil assumir aqui um ponto que não seja alvo de ataque. Mas eu vou tentar assim mesmo, porque eu acho que é um dever cristão, não que os líderes religiosos devam tratar os rebanhos da igreja como se fossem gados, como se fossem crianças, não é esse o meu tom, mas eu sei que tem uma responsabilidade teológica e espiritual sobre aqueles que são líderes da igreja. Tem muita gente que me segue aí, que é inscrito no canal, e eu já percebi que há alguns assuntos que eu não posso me dar ao luxo de não emitir a minha opinião. Até o meu silêncio pode parecer algo diferente do que eu gostaria de demonstrar. Mas para não ficar apenas na base do achismo, eu procurarei sempre que puder e tiver que apresentar uma opinião sobre um assunto ainda que espinhoso como a política, o colocar dentro de uma plataforma bíblica, tá bom? Então eu vou tentar fazer isso com a Bíblia. E olha que eu dei uma pesquisada aqui e descobri alguns textos que eu já tinha lido, é claro, mas são textos muito relevantes. Eu espero passá-los rapidamente com você aqui, citá-los. Então você pode pegar um papel, caneta, anotar. E também vou falar um pouquinho sobre a história do adventismo. E eu sei que há irmãos de outras religiões que me seguem, alguns até que não têm religião nenhuma, mas eu peço licença para também falar do adventismo, e serve de cultura geral para você, porque o que acontece e aconteceu dentro da igreja adventista é reflexo do que eu estou vendo em muitas igrejas aí. Aliás, diga-se de passagem, numa reflexão bem pessoal, eu acho que o diabo está tirando um proveito tremendo do momento político em que estamos vivendo, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Eu conversei esses dias com uma amiga que mora na América do Norte, uma pessoa muito cristã, muito religiosa, e a gente conversou um pouquinho sobre a questão lá do Trump com o Biden, e ela falou, olha, sinceramente, eu não quero saber de nada disso, não quero saber de política, não quero ouvir, eu quero ser ignorante a respeito disso, porque tá me fazendo mal. E eu entendo a postura daquela irmã, que ela é espiritual mesmo, a vontade, às vezes, é de nem assistir jornal, nem ver nada, nem participar, porque deprime. Mas, por outro lado, irmãos, eu falo que eu também tenho essa vontade, às vezes, de ser apolítico, apartidário, a tudo. Mas, por um lado, eu fico preocupado porque evitar o termo político também pode ser um endosso involuntário, mas um endosso a um status quo indecente, injusto que está acontecendo. Imagine se você não se posicionasse politicamente na Alemanha na época de Hitler. Você estaria favorecendo que o nazismo continuasse por muito e muito tempo matando judeus. Então nós temos que ter uma consciência política. A pergunta para mim não é se o cristão deve ou não ter uma consciência política, se ele deve ou não se envolver nesse assunto e votar. Eu acho que a pergunta é como se posicionar, porque hoje o problema não está nem entre a pessoa ter uma consciência política, é o modo como ele a exerce. E o diabo está tirando proveito porque a igreja está importando, as igrejas estão importando uma briga que não é nossa. Eu não quero simplificar a coisa ou torná-la simplória demais, eu sei que a discussão é muito mais profunda do que o que eu vou colocar aqui, mas grosso modo essa história de direita e esquerda nasceu na Revolução Francesa. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo anterior e vocês devem saber disso. Quando houve ali a Assembleia Nacional,
Os que eram mais favoráveis ao rei, a Luís XV, e a toda a realeza, e Luís XVI também, ficavam sentados à direita. E os que eram mais favoráveis à revolução e a tirar o rei do poder sentavam à esquerda. Acho que eu falei certo, né? Os do rei à direita, os da revolução à esquerda. Então, daí cunhou sempre essa ideia de que os de direita são mais conservadores, são mais pelo governo, os de esquerda são os reacionários. De forma geral, eu posso dizer que era complicado naquela época ali você se posicionar a favor de um rei que estava provocando mortes das pessoas por fome, por injustiça social, estava feliz no seu palácio de Versalhes ali, com a Maria Antonieta gastando cada vez rios e rios de dinheiro público em festas e joias e vestidos caros, enquanto o povo comia rato em Paris. Por outro lado, a Revolução também não teve bons resultados. Por que eu digo isso? Porque tão logo os revolucionários conseguiram instigar o povo na Revolução, cair a Bastilha, tirar o rei do poder e guilhotinar o próprio rei, quando os revolucionários assumiram o poder, eles criaram uma ditadura igual ou pior à de Luís XVI. Tanto é que todos os revolucionários praticamente morreram guilhotinados, como o próprio Diderot, Robespierre e, ironia das ironias, o próprio Messier Guillotin, que inventou a guilhotina. Então, o Paulo Freire, que é um autor de esquerda, dizia algo que eu concordo. A dinâmica do opressor-oprimido, muitos oprimidos tendem a se tornar opressores quando assumem o poder. Então não é questão de ficar neutro, mas eu acho que é muito simplório ficar rotulando o bem e o mal a partir das categorias de política de direita ou de esquerda. E importar isto para a igreja está trazendo um mal diabólico que os irmãos não estão percebendo. Os irmãos hoje estão se odiando porque um tem uma preferência partidária da esquerda, o outro da direita. Olha, eu acho que até quando a preferência partidária é sobre coisas de Deus, nós somos desaconselhados a ter dissensões. Lembra que Paulo falou, estou com a Bíblia aberta aqui, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo viu as dissensões ali na igreja de Corinto e a coisa estava de tal monta, a briga deles, que eu acho que um texto bem atual da carta de Paulo para os cristãos de hoje é 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que Paulo falou. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Você sabe que Jesus falou que devemos ser como crianças, mas não ser infantis. Os irmãos de Corinto estavam infantis, infantilizados. Olha o que ele diz aqui. Eu lhes dei leite para beber, porque eu não pude alimentá-los com comida sólida. Porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem suportar, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isto não mostra que são carnais e andam seguidores de padrões humanos? Gente, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu vejo duas multidões, uma com bandeira do partido A, outra com a bandeira do partido B, brigando, quebrando pau, e a polícia vindo ali com cacetete e aquelas mangueiras ali, eu entendo, faz parte da história, mas quando eu vejo cristãos da mesma igreja, um detonando com o outro, é muito complicado, sabe? Ele coloca o outro como um cachorro. E por um lado, sempre as pessoas acham que o lado dele é que está com a verdade, né? Os católicos que me perdoem, mas falando uma linguagem de crente, todo mundo quer ser o Lutero, né? O que está vendido, o vendedor de indulgência é sempre o outro. O Lutero sou eu. O Lutero sou eu. O Lutero sou eu. E para quem é católico também, eu dou um provérbio. Eu lembro que o saudoso padre João Batista Libânio falava com a gente em sala de aula, e ele era um teólogo bem de esquerda. Ele dizia assim, na época de Jesus havia o magistério e os teólogos. Perdão, na época de Jesus havia os fariseus e Jesus. Hoje há o magistério e os teólogos. E eu lembro que eu perguntei, pastor, professor, padre, e quem é Jesus e quem são os fariseus hoje? Ele falou, isso cada um decide. Ou seja, na época de Jesus havia Jesus e os fariseus, hoje há o magistério da igreja e os teólogos. Quem é católico entende a piadinha. Bom, o fato é que a situação está insana.
Internet sempre foi para-raio de doido, de maluco, mas ultimamente a coisa tem saído do limite, de todos os lados, tá? De quem defende a direita, a esquerda, e eu não estou querendo aqui ser exemplo para ninguém, eu estou apresentando a minha preocupação. Vamos lá. Que bases bíblicas eu poderia falar sobre a política? Tem um famoso teólogo evangélico, Wayne Grudem. Wayne Grudem foi um grande pastor, eu acho que ele era metodista, se eu não me engano, ele escreveu até uma concordância bíblica de Grudem, numa época em que não havia computador, nem nada para facilitar o trabalho, era tudo feito à mão, dessa grossura. Eu tinha uma concordância de Grudem e doei para a biblioteca de comentários bíblicos, e tinha uma frase dele que era muito famosa, que ele dizia assim, mais evangelismo, faça o evangelismo e não política. Porque ele era parte de uma corrente protestante evangélica que achava que crente não deveria se envolver em nada com política. Nada, absolutamente nada. Agora, será que a nossa isenção também não é uma forma até de ajudar a alimentar o que está errado? Por exemplo, nos Estados Unidos não é obrigado a votar, então não vou votar, ou no Brasil anulando o voto. Eu acho que pastores e padres deveriam educar mais o rebanho. Educar não significa partidarizá-los, tá bom? Eu espero nesse vídeo que eu consiga educar aqueles que estão me assistindo e não partidarizá-los. Pelo menos é o meu desejo. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente não pode tanto ir contra a questão dos cristãos se envolverem com política, porque eu vejo exemplos, Paulo, ele usou de questão política para se libertar. Ele falou assim, eu sou um cidadão romano. Você vai bater em alguém que é um cidadão romano? Então Paulo se valeu de um direito político, cidadão e político. E eu sei também que a política pode ser uma oportunidade, eu notei algumas coisas aqui, ou uma armadilha. Oportunidades, por exemplo. Olha o papel maravilhoso que fizeram José, Daniel, a rainha Esther, Neemias e Esdras, que estiveram perto de monarcas, de governadores. Olha a influência para o bem. Mas eu sei também que pode ser uma situação para o mal. E alguém fala, Rodrigo, mas a política está tão corrupta que não compensa e tudo. Então a pergunta é, biblicamente, como eu devo agir diante de uma situação corrupta, de uma política corrupta? Vamos pegar um paralelo bíblico? Como eu deveria agir se eu fosse um judeu em Babilônia? Babilônia era muito corrupta, pagã, idólatra, promíscua, tudo de mal que você pode imaginar tinha Babilônia. E quando Jeremias, depois anota aí na sua Bíblia, eu não vou ler o texto para ganhar tempo, mas vou citá-lo, anote aí na sua Bíblia, Jeremias 29, 4 a 10. Jeremias 29, 4 a 10. Jeremias escreve uma carta inspirada por Deus aos judeus que estavam no cativeiro da Babilônia. E sabe o que ele diz? Orem a Deus pela paz da cidade onde eu vou mandar vocês, diz o Senhor. Ou seja, eu, o Senhor, diz a Bíblia, mandei vocês para o exílio da Babilônia. E enquanto vocês estiverem lá, orem pela paz dessa cidade. E sejam bons cidadãos em tudo, até que chegue o tempo em que eu tire vocês da Babilônia e traga vocês de volta para Jerusalém. Ou seja, eu tenho que orar pela cidade. Outra passagem, vamos pensar em Roma. Roma também era muito corrupta, corrupta demais. E quando você vai para 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo também diz aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu ver se é 2 ou 1 Timóteo, só um minutinho. Perdão, é 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Então, aqui já tem uma notinha que eu acho que dá para pegar hoje. Você que odeia o presidente fulano de tal, seja do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, você ora por ele?
Está na Bíblia. Você que escreve frases na internet, no Twitter, contra o governo, contra isso, contra aquilo. Uma pergunta sincera, honesta. Você orou por ele? Você que odeia o PT, orou pelo Lula e pela Dilma quando estavam no poder? Você que odeia o Bolsonaro, ora por ele hoje que está no poder? Se não ora, meu amigo, por mais que você queira falar frases de efeitos e citar filósofos na internet, você não está cumprindo o que a Bíblia falou. Eu não estou cumprindo o que a Bíblia fala. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Orem em favor dos reis, de todos que exercem autoridade. Você ora pelos ministros do Supremo? Eu acho que nenhum cristão tem o direito legítimo de fazer qualquer crítica governamental nas redes sociais se ele primeiro não dobrou o joelho e orou pelo governo ao qual ele se opõe. Se não, meu amigo, vamos ser sinceros e vamos dar as mãos pro ateu, você está entendendo? E vamos admitir que Bíblia é uma balela mesmo, que não é coisa para ser cumprida, porque está aqui em 2 Timóteo, também está lá em Jeremias. Se eu não oro pelo governo que eu odeio, então esqueçam. Está na Bíblia aqui. Se isso aqui é conto da carochinha, então vamos ser honestos, não vamos ser hipócritas, não vamos ficar tentando convencer o ateu de uma coisa que eu mesmo não acredito. Outro detalhe, alguém fala, mas tá, Rodrigo, mas a gente vai orar até por um governo corrupto? Bom, quando Paulo escreveu isso aqui, o governo de Roma estava nas mãos de Nero, o mais execrável dos imperadores. Eu não sei se foi pior ele ou Calígula, mas eu acho que Nero foi pior, e que estava perseguindo os cristãos. E Jesus mesmo falou no Evangelho de Mateus, orai pelos que vos perseguem, orem por eles. Se o inimigo romano, de maneira injusta, te obrigar a andar uma milha, Jesus não falou, vai lá, queima pneu em praça pública e coloca a frase de ordem, ele falou, anda 2. Se o teu inimigo te demandar para tomar a túnica, dá também a capa. Repito, há ateus me ouvindo. Ou a gente segue a sério a Bíblia, ou vamos parar de enganar os ateus, falando que a gente acredita numa coisa que a gente não acredita, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Ou então dê-me uma explicação melhor do que a minha exegese encontrou. Quer ver outro exemplo? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 15. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 15. Olha o que diz aqui. 1 Pedro 2, 11 a 15. Na Bíblia diz assim, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos pagãos, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorificam a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E Pedro fala, tá, mas e se essas autoridades humanas nos perseguirem, Rodrigo? Pedro fala, se vocês sofrerem, que sofram porque estão sofrendo injustamente por amor do evangelho, e não porque fizeram alguma coisa errada. Então é assim que eu tenho que tratar os líderes. E na minha prática como cidadão, Bom Jesus mostrou um ministério bastante integral. Ele deu pão ao pobre, ele apoiou os indefesos, ele apoiou os excluídos, ele os arrebanhou, ele deu palavras de conforto, de esperança. Mas interessante, em nenhum momento da Bíblia, Jesus se uniu às manifestações revolucionárias dos judeus zelotas do seu tempo. Em nenhum momento. E havia, na época de Jesus, Jerusalém e a Galileia era como é que eu falo assim? Era um vespeiro. Aliás, essa foi a frustração de muitos discípulos de Jesus, que ele parecia pacato demais, neutro demais, mandando dar a César o que é de César, andar a segunda milha com o romano, mandando orar por quem perseguia. Os judeus queriam odiar o imperador, queriam matar o imperador, esfaqueá-lo e cozinhar os pedacinhos dele e jogar para os cachorros. Então devo ter o meu papel de cidadania e fazer a minha revolução através da prática do bem. Gálatas 6, verso 10,
também fala que nós temos a oportunidade, devemos fazer o bem a todos, a todos. E ele fala, para as boas obras. Também em Efésios 2, verso 10, fala que nós devemos andar em boas obras. Essa admoestação pública para nos engajar em boas obras, não em plataformas políticas, tem um significado público muito interessante, para que os homens vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, eu confesso até a vocês que isso é uma coisa que eu ainda estou resolvendo espiritualmente dentro de mim, porque tem uma passagem da Bíblia que fala, o que a tua mão faz, a outra não fique sabendo, que eu entendo esse texto assim, não fica de maneira arrogante colocando na vitrine todas as suas virtudes. Eu não preciso ficar vindo na internet toda hora que eu der uma ajuda financeira para alguém, toda hora que eu aconselhar espiritualmente alguém. Eu não devo ficar vindo na internet e ficar mostrando, olha o Rodrigo como é que ele é bonzinho, como é que ele é o rapazinho bom, olha como é que ele faz as caridades. Eu não devo fazer isso. Por outro lado, eu também não devo, enquanto igreja, esconder as boas obras que eu faço, senão o mundo não vai ver essas boas obras e glorificar a Deus. E aí vem um recado coletivo. Se a igreja está, assim, realmente ocultando as virtudes, como muitos estão percebendo, realmente alguma coisa séria está acontecendo. Seríssima, eu diria. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui sobre a questão das injustiças sociais que ficam ocultas no manto da igreja. Se bem que é difícil, sabe? Porque, só um spoiler do vídeo que eu estou pensando em gravar, quando eu coloco alguma coisa ali na internet, chamando a atenção dos que estão brigando contra a igreja, aí muitos esquerdistas falaram, vendido da associação, da coisa, esse pessoal de direita, pá. Esses dias eu botei um post sobre o estupro. Aí muitos de direita vieram me bater. Tá vendo? Esse post revela quem você é. Por que você não falou nada contra o silêncio do Papa? Por que você não falou nada contra o Ed Renekiewicz? Mas sobre o estupro, você colocou. Tá vendo? Você é de esquerda. Já não vou mais seguir o seu canal. Você já se revelou quem você é. A bandeira esquerda. Eu tô vendo vermelho na sua testa. Aí, vocês entendem como é que a coisa é complicada? Se você fala uma coisa, você é de direita. Se você fala outra, você é de esquerda. E os dois lados querem te bater. E acabam perdendo o que significa caridade cristã. Irmãos, caridade cristã, aceitação, não é somente para os do meu partido, para os que concordam comigo. O problema é que muita gente prega a tolerância para os que concordam com eles. Para os que discordam, não é tolerância, cancelamento. Cancelamento. Tolerância para os meus, cancelamento para os que discordam. E dos dois lados eu vejo isso. Bom, vamos continuar. Outra passagem da Bíblia que é significativa demais para mim, e essa eu quero até talvez tomar tempo para lê-la, embora ela seja um pouco grande, eu estou um pouco preocupado com o tempo aqui, mas eu vou arriscar. Se ficar muito grande, eu dou uma pulada em alguns versos aqui. É Romanos capítulo 13. Gente, como essa passagem aqui para mim ela é clara. Olha o que Paulo diz, e acho que todo cristão deveria reler essa passagem antes de voltar no domingo. Romanos capítulo 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu sei que há toda uma demanda, uma discussão teológica, como é que é essa soberania de Deus que permite ou institui uma autoridade muitas vezes ruim, déspota. O fato é que Paulo diz que elas estão no poder, então se estão lá, Deus pelo menos permitiu. E estejam sujeitas a elas. Ou seja, eu só estou liberado de cumprir um decreto governamental se ele se chocar com a lei de Deus. Se o governo colocar que eu devo agora adorar uma imagem de escultura, como os amigos de Daniel, eu vou recusar. Mesmo que eu seja preso, morto, etc. Mas enquanto isso não acontece, eu devo seguir as leis governamentais. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aquilo que eu tinha falado com vocês, que eu até citei que era Pedro, na verdade é Paulo. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada.
que é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem às autoridades. Não somente por causa do temor da punição, mas também por um dever de consciência. Então, se domingo é para eu ir votar, eu vou e voto. E voto certinho, sem anular o voto. Às vezes eu pago alguns impostos que eu acho muito injustos. Injustos demais. Pagar IPVA numa estrada esburacada, pagar IPTU num lugar onde a prefeitura quase não me dá acesso, mas eu tenho que pagar, porque está aqui, ó. É dever bíblico, é dever cristão. Sonegar imposto é tão pecado quanto adorar imagem e escultura. Porque foi o mesmo Deus que fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entendem? Bom, por isso também vocês pagam impostos. Está aqui, ó. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Tá, Rodrigo, e se a autoridade não cumprir com o princípio de Deus e usar mal os impostos? Sonegar, colocar nas Ilhas Caimã? Bom, eu respondo esta questão com uma parábola. Eu, por não saber nadar, eu digo uma coisa: se algum dia você cair num rio, por mais que eu tenha respeito e apreço por você, meu amigo, minha amiga, eu vou só chamar alguém para pegar o seu corpo. Porque como eu não sei nadar, se eu pular, vão ser 2 corpos ao invés de 1. Ou seja, só pule no rio para tirar alguém afogado se você souber nadar. Senão, vão ser 2 corpos ao invés de 1. Em outras palavras, se a autoridade usa mal as verbas públicas, porque é corrupta, e eu só nego o imposto porque eu não confio na autoridade, eu estou sendo tão corrupto quanto ela. Serão 2 afogados no lago de fogo e enxofre ao invés de 1. O mesmo se dá com os dízimos e ofertas. Se eu deixo de devolver o dízimo porque supostamente o meu pastor pode estar roubando o dízimo, são 2 que vão para o lago de fogo e enxofre. Ele, porque usou mal os recursos da casa de Deus, e eu, porque negligenciei aquilo que Deus mandou devolver. Simples assim. De novo, é Bíblia. Ou eu aceito isto, ou não aceito. Aí eu vou fazer eco com os ateus, porque é mais coerente com a minha descrença. Bom, pessoal, aqui também tem outras partes que Paulo fala, e não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Ele fala, porque esse é o mandamento. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E Paulo continua dizendo, digo isto a vocês que conhecem o tempo, é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia já vem chegando. Ele está falando da volta de Jesus. Ou seja, Paulo coloca que a volta de Jesus, a iminência da volta de Cristo, não é motivo para eu ficar completamente alheio às questões políticas. Para resumir a história aqui, eu acho que biblicamente eu já tenho alguns elementos para construir. Eu acho que, em primeiro lugar, eu não posso ser alienado em relação à política. Eu tenho que votar com consciência. Eu tenho que entender que votar, exercer conscientemente o meu voto, é uma forma até de mordomia cristã. Se Deus me colocou num país que tem eleição direta, que tem república, e que eu sou convidado a escolher o governo, eu tenho a obrigação cristã de exercer com espiritualidade e inteligência esse voto. Porque se eu anular o voto, eu posso estar, de certa forma, votando para a injustiça. Outra coisa que eu tenho que ter, conhecer bem os candidatos, fazer um estudo sobre eles. Seria interessante também votar por pessoas e não por partidos. Não ter preconceitos. Eu queria ter mais tempo para falar com vocês. Na Igreja Adventista, no início, a Igreja Adventista seguiu a ideia de muitos outros evangélicos dos Estados Unidos, e ela tinha uma ojeriza a que cristão pudesse votar, porque na América o voto é facultativo. Nessa época nem as mulheres votavam. Mas em 1865, a Conferência Geral, que é o órgão máximo da Igreja Adventista, resolveu que poderia muito bem ser altamente apropriado para um crente do segundo advento exercer a influência do seu voto em nome da justiça, humanidade e direito. E os pioneiros do adventismo, inclusive Ellen White, compartilhavam desse consenso. Quando em Battle Creek estavam homens da intemperança tentando fazer um lobby para que os adventistas não votassem, assim eles assumissem o poder, Ellen White falou que
ela sentia que era um dever cristão dos adventistas votarem para não permitir que os homens da intemperança assumissem o poder. E ela tem textos aqui muito interessantes, por exemplo, nós devemos agir com consciência cristã, que a igreja não deve ser partidária. Então não acho que é hora da igreja falar somos do PSDB, somos do PT, somos do PSOL. A igreja não pode se envolver com essas coisas. Púlpito não deve ser para a plataforma política de candidato. Não. Um membro da igreja pode se candidatar, mas durante as eleições ele não deve nem passar a lição da escola sabatina. É assim que nós entendemos. E os irmãos têm que ter uma consciência política, mas não devem ser partidarizados. Eu estou apresentando para vocês conselhos gerais que eu extraí da Bíblia e da pena de pessoas espirituais que eu assim entendo, tá certo? Sem partidarismo. E lembrando de uma coisa muito importante. Os princípios da cidadania do reino de Cristo devem comandar o modo como eu interajo com os poderes nessa terra. Eu vou até repetir, porque isso é forte. Os princípios da cidadania do reino de Cristo, que está por vir, devem nortear o meu relacionamento com os poderes políticos desse mundo. O modo como eu critico o governo, como eu voto, como eu obedeço, como eu exerço a minha influência entre os meus irmãos. Ou seja, eu não posso agora tornar o irmão que pensa politicamente diferente de mim um demônio. Se ele está enganado, eu tenho que admoestá-lo no Senhor. Se ele começar a colocar práticas que são contrárias à Bíblia Sagrada, eu tenho que adverti-lo severamente. Mas eu tenho que adverti-lo por causa das práticas não bíblicas que ele está defendendo. Não porque ele tem preferência pelo partido A ou partido B. Aliás, falando em práticas, é muito bom você procurar o assim diz o Senhor para temas como aborto, posição da mulher, racismo. Porque o que eu estou notando é que muitas vezes as pessoas estão baseando as suas opiniões sobre esses assuntos mais em teóricos não bíblicos do que na Bíblia. E alguns estão baseando a sua opinião mais no trauma que ele carrega. Eu falarei disso no outro vídeo. O seu trauma é real, eu reconheço, eu tenho meus traumas. Mas os meus traumas pessoais, por exemplo, eu, Rodrigo, sou negro. Eu tenho traumas de racismo na minha vida. Tenho. Pode não parecer, mas eu tenho. Eu tenho situações de segregação. Mas eu, Rodrigo, não posso permitir que a minha experiência negativa de traumatizado pelo racismo seja aquilo que conduza o meu discurso acerca do racismo. Sabe por quê? Eu sei que isso vai na contramão daquilo que dizem por aí do lugar de fala, né? Lugar de fala. Sempre quem sofreu tem mais autoridade para falar sobre aquele assunto. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque quando eu pego a minha experiência pessoal para dar o tom ao meu discurso, ele tende a deixar de ser um discurso conciliatório para se tornar uma oportunidade de vingança. Se eu, Rodrigo, tratar o assunto do racismo a partir das humilhações que eu senti, eu não procurarei a conciliação. Eu procurarei a vingança, inclusive com colegas de obra que me machucaram bastante. Perceberam? Por isso que, apesar do jargão lugar de fala, é muito perigoso quando você determina o seu discurso a partir dos traumas que você tem. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. No final, como diz o ditado, cabeças vão rolar, até daqueles que criaram a guilhotina. Então que Deus abençoe muito o seu dia de votação, exerça com sabedoria cristã esse direito que você tem. No Brasil é quase um dever, na verdade, porque todo mundo é obrigado, mas que Deus abençoe. Se o candidato que vencer a eleição for um homem, uma mulher justos, de equidade, amém. Se não forem, vamos ter paciência no Senhor, porque até a política corrupta é um sinal dos tempos em que vivemos e do reino que aguardamos. Que Deus abençoe você e sua vida e vamos orar
pelo dia da eleição no nosso Brasil. Um abraço.